pegue o seu maracá e cante o toré guerreiro com a força dos ancestrais. Há pouco mais de 500 anos, estima-se que o território hoje compreendido como Estado brasileiro possuía uma população originária de 3,5 milhões de habitantes, espalhados desde o litoral até os mais áridos rincões dessa terra. Depois de meio século de genocídio, escravização e aculturação, quase 900 mil indígenas ainda resistem ao longo do território nacional, atravessando desafios semelhantes àqueles que deram fim ao seu mundo e atentaram contra o seu modo de vida. Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, atualmente o Brasil tem 305 etnias identificadas, com 274 línguas diferentes registradas, e em todas elas o grito é o mesmo: um brado de luta que se faz ouvir sobre a antiga terra das palmeiras, cortando a sua superfície e mantendo aceso o núcleo ancestral daquilo que chamamos Brasil. Esse Dia do Índio é altamente debatido, questionado, porque ele representa, o Dia do Índio, ou seja, como se o índio fosse um termo pejorativo, colonizador, porque quando realmente o Brasil foi invadido, eles acharam que estava na Índia. Então, índio é como se todos fossem iguais, mas temos aqui uma riqueza cultural de vários povos. Então, essa era a inquietação dos povos indígenas do Brasil com esse termo, e só conseguimos essa alteração, para o Dia dos Povos Indígenas quando tivemos, aí a primeira mulher indígena eleita deputada federal, que o projeto de lei foi da deputada Joênia Wapichana, do estado de Roraima, que hoje, inclusive, é presidenta da FUNAI. Estamos comemorando o quê? Ou estamos fazendo comércio, de alguma forma, que 19 do índio. E se a gente for olhar a história, existe um equívoco, porque está lá, bem claro, que o 22 de abril foi descoberto, o Brasil. E como é que comemora dia 19? Como é que se encontra? Existem algumas coisas que não batem, não chega. Então, o povo originário se vê totalmente sem muitas informações, sem muito conteúdo, porque estuda as mesmas coisas. A alfabetização que chega nas comunidades indígenas, que se oferece no sentido municipal e estadual, mesmo conveniando com as aldeias, como até o mesmo setor FUNAI, não coloca os direitos da educação de uma criança subir numa árvore, de se manter aprendendo a nadar no rio, de correr livre, de procurar e entender, até as frutas, as árvores estão desaparecendo. Então, vamos cortar o resto do material, fazer arco. Como se encontra os coiteques que faz as maracas, as sementes quemeru, como podemos dizer, também, não podemos acusar quando dizemos também o branco invasor. Por quê? Existe também um equívoco nisso, porque se o branco é invasor e eu estou oferecendo para o branco comprar a minha maraca, então tudo vai pela subsistência. Imagine que antes nós utilizava para nos fortalecer, para caçar. Hoje nós oferece. Na verdade, para nós, enquanto indígena, não é uma data para ser comemorada, mas sim uma data para ser lembrada, de quem somos nós e por que estamos aqui, porque tudo que houve, foi através dessa data, Inclusive, é a data que a gente vem às escolas fazer essa desconstrução, da história que é contada, que, entre aspas, a gente estamos como vilão da história, mas só que a gente somos as pessoas que mereciam o crédito por resistir a esse tempo todinho de massacre e descolonização. E hoje ainda estamos aqui contando a nossa história. Nada melhor do que a gente mesmo contar a nossa história, de levar pessoas à nossa aldeia, para a vivência no nosso espaço cultural e vivenciar, nossos rituais, nossas tradições. Mas que na língua e no ponto geográfico ocupado, a diversidade étnica dos povos indígenas brasileiros se reflete em suas formas de aprender e ensinar, no imaginário mítico,
também nas tradições e nos rituais, suas pinturas, sua produção artística, desde o artesanato à música. No entanto, dentre os fenômenos que os unifica está a violência sofrida ainda hoje. São inúmeros os relatos de invasões em suas terras, de exploração indevida de seus recursos e constantes atentados contra suas vidas. Ainda assim, a população originária do Brasil tem voltado a crescer. Além do direito à vida, é necessário garantir que o seu modo de vida esteja protegido. Por que povos indígenas? Porque povos indígenas dá a ideia de coletividade, né? É a diversidade das culturas. Nós não temos um povo indígena, nós temos povos indígenas, são diversas etnias, são culturas diferentes, são línguas diferentes, são modos de vida diferentes. Então, por isso, né, esta mudança, essa alteração, né? Nada mais do que justo, né? Não é que a sociedade vai ter os nossos modos de vida, não é que a sociedade vai absorver a nossa cultura, mas nos conhecer, né? Conhecer a cultura dos nossos povos até para quebrar essa barreira, esses preconceitos, né? O governo da Bahia traz aí nesse Abril Indígena essa convivência nas escolas hoje, né? Que é a oportunidade dos alunos da rede estadual aqui em Salvador estar passando durante uma semana aí com diversas etnias na escola, de fato, para estar compreendendo, para estar realmente vivenciando a cultura ali, naquele momento dos povos indígenas. Então, a gente vem avançando com isso. O movimento indígena vem se preparando ao longo dos anos aí, né, para que, de fato, a gente conseguisse chegar a esse momento, um momento histórico, um momento que a gente consegue ter no Congresso Nacional, né, a bancada do COCAR, e a gente consegue ter a Juliana, né, que às vezes a pessoa não fala, tem a Juliana Terena, que foi eleita pelo Estado de São Paulo, assim como temos a Célia Chacriabá, por Minas Gerais, e também temos a Sônia Guajajara, né, que foi pelo Estado de São Paulo. Sônia do Maranhão, né, e aí a gente consegue também, né, consegue chegar ao Congresso. Conseguimos chegar ao Congresso, né, para levar a nossa pauta, essa representatividade no Congresso, esse lugar de fala que só os povos indígenas têm, né? Temos muitos aliados da causa, a gente não pode deixar de reconhecer, mas o lugar de fala é nosso, o lugar de fala é dos povos indígenas. Esse lugar de fala, esse clamor, né, essa necessidade que os povos indígenas têm de ser escutado, esse, de fato, cabe a nós. E, de fato, aconteceu um momento histórico que é chegar ao Congresso Nacional, para que as nossas demandas sejam ouvidas e para que a gente consiga fazer essa disputa da política pública por dentro do Congresso, pelas instituições. Os povos indígenas atualmente ainda vivem, né, rotulados. Ainda existem vários estereótipos que circulam os povos indígenas, como, por exemplo, o termo índio. A gente sabe que o termo índio é um termo equivocado, um termo inadequado, porque no entendimento de quem aqui chegou por engano, há 523 anos atrás, chegou procurando a Índia, né? E aí chegou no Brasil desinformado da vida, né? E quando viu os nativos da terra, né? Por estarem procurando a Índia, colocaram o nome de índio. Chegamos à Índia, aos índios ali. Então o termo índio é incorreto até para definir a nacionalidade que eles pensaram que estavam chegando, né? Que seria indianos, né? Mas aí eles atribuíram como índio. Então é errado para se referir etnicamente e é errado para se referir também enquanto nacionalidade. Então o termo índio para nós não é um termo de representatividade, né? Assim como o termo tribo é inadequado, porque tribo é uma coisa muito antiga, que quando se fala em tribo, a gente pensa lá no Homem da Caverna, lá nos caras lá do período pré-histórico, ou então, no contexto atual, as tribos urbanas, né? As tribos do pessoal do hip hop, as tribos do pessoal do rock, dos punk, e várias outras junções de pessoas que comungam do mesmo entendimento, da mesma visão de vida. Porém, os povos indígenas, eles têm uma cultura própria, né? Uma cultura própria. E nós não somos uma tribo, nós somos uma nação, nós somos um povo, né?
existe uma diferença muito grande entre povo e tribo, né? E as pessoas precisam entender isso. Outra coisa que a gente tenta desconstruir muito é o trabalho que é feito dentro das escolas, principalmente no Dia do Índio, que ainda bem que foi retificado, a data não é mais vista no calendário como o Dia do Índio, né, o Dia da Visibilidade Indígena. As musiquinhas cheias de estereótipos, né, que ainda são cantadas na escola. O cocalzinho que se faz na escola, pintado com tinta guache e 2 peninhas de papel, né, pintar o rosto da criança, né. Tudo isso para nós existe uma simbologia muito grande. O cocá tem uma simbologia muito grande, a tinta tem uma simbologia muito grande, não é qualquer tinta, não é qualquer cor, não é qualquer risco. Né? Todos os traços, todos os riscos têm uma importância de estar no corpo, tem um porquê estar no corpo. O cocá tem o seu entendimento. Você usar um cocá não é só você botar uma coisa na cabeça para ficar bonito. Né? É uma coisa para lhe conectar diretamente às suas raízes ancestrais, à sua espiritualidade. Então como é que você pode conectar alguém com um pedaço de papel, no qual você coloca na cabeça só para dizer naquele momento e depois não tem mais importância nenhuma, né? E isso é perigoso porque constrói o rótulo na cabeça da criança e vai afirmando isso durante anos. E aí quando a criança encontra um indígena de verdade na rua, né, que não tem a cara do indígena que ele aprendeu na escola, ele vai dizer automaticamente que não é indígena, né? Aconteceu comigo numa escola, numa vivência de escola, de uma criança está super empolgada com a gente na escola deles. E aí quando a criança me viu mexendo no celular, fez uma cara de decepção que todo mundo notou. E aí a criança se afastou, não quis mais chegar perto. Porque ela disse, ele tem um celular, ele não é indígena. Entendeu? Então é um perigo muito grande a forma como as escolas ainda apresentam o indígena para as crianças. É por isso que é importante o trabalho que a gente faz. Porque a gente leva a nossa realidade, a gente mostra às crianças e aos professores que infelizmente ainda tem essa visão. E não os culpo, porque também foi uma construção pela qual eles passaram. Assim como eles fazem com as crianças hoje, eles passaram também. Eu tenho que ensinar de acordo com que eles também queiram aprender. Na origem ancestral, nós temos nossos filhos. Nosso papel é educar, decidir a vida deles é com eles. Na Bahia, nós temos aí dividido, né? Nós temos aí em torno de 190, uma população de 190 mil, né, indígenas no estado da Bahia. Desses, em torno aproximadamente 45 mil são aldeados, né? Estão distribuídos em 190 comunidades, né? E aproximadamente 30 povos indígenas. Isso distribuído, você tem distribuição norte, oeste, sul e extremo sul. Nós temos a maioria desses povos do norte com terras demarcadas, né? As terras são demarcadas, a grande maioria demarcada entre norte e oeste. Mas temos a maior população, né? A diversidade de povos são maior no norte e oeste. E no sul, extremo sul, a diversidade de povos são menores. Porém, né, nós temos a população maior entre sul e extremo sul, que representa 70% desses números de aldeados. Nós, no sul e no extremo sul, nós vivemos um momento hoje, né, com maior conflito, né? Mas esse conflito, a gente precisa perceber, a sociedade perceber que isso é por falta da demarcação, né? A morosidade nesse processo demarcatório, ele acaba agravando esse conflito. Eu sou a primeira indígena, né, a ingressar no curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, né? E assim, se me perguntar assim, isso é glória? Não, isso não é glória. Eu gostaria que muitas mulheres, muitos homens indígenas tivessem sentado anteriormente a mim naquele banco. Eu posso ser advogada, eu sou superintendente,
mas jamais deixar de ser indígena. Minha identidade vai morrer comigo, tenho a certeza, mas nunca vou deixar de ser um indígena. Eu vou estar aqui, mas eu vou estar aqui. Um indígena vai estar aqui enquanto superintendente, né? E isso, minha cultura, jamais iremos perder. Mas aqueles que de alguma forma vai tratar e cuidar do que tem, mesmo sendo pouco, ainda vai poder contar a história. Porque nós não vemos nenhuma fragilidade diante do que está acontecendo. Vírus, bactéria, evolução, ciência, tecnologia, nós não vemos nada disso aí como uma dificuldade. Porém, nós vemos muito o ser humano achando que já conhece muito. E conhecimento só se tem quando realmente você entende que você é mais um. Não é todos somos um, é quando você é mais um. Então, a gente acaba tendo essa missão de contribuir, de fato, na luta dos povos indígenas, né? Independente de ser o meu povo ou não, com certeza, quando a gente é chamada, a gente está nessa missão.